Ontem, durante a partida entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, no Paycor Stadium, lá em Cincinnati, por volta das 10h55 da noite, o safety dos Bills, Damar Hamlin, depois de um tackle, ele desmaiou. E as informações oficiais foram de parada cardíaca, morte súbita, ele foi reanimado, recebeu massagem cardíaca para ser reanimado. Depois chegou a maca, chegou a ambulância e levou o Damar Hamlin para o hospital, para o University of Cincinnati Medical Center, que é um baita hospital ali da região. E o jogo foi temporariamente parado e depois de bastante tempo o jogo foi oficialmente adiado. Isso é o que a gente tem de informação oficial. O que a gente fala a partir disso são especulações e relatos de o que repórteres viram no local e cenas que a gente viu e que foram analisadas por médicos que deram seus palpites. Mas passa a ser especulação. Então é muito importante a gente fazer essa divisão. O que eu falei até agora foram os fatos, foi o que foi noticiado e o que foi visto, e a partir de agora é um pouco mais de especulação. Então, o palpite, o que acredita que aconteceu com o Damar Hamlin foi commotio cordis, que é um fenômeno que acontece quando o jogador é atingido na região debaixo do tórax. Peço perdão pelos termos aqui, eu não sou especialista em nada disso, tá? Que causa morte súbita, e o nome é justamente esse. Causa fibrilação ventricular e morte súbita, que se o pronto atendimento não é rápido e eficaz, não é possível trazer a pessoa de volta. E o que aconteceu ontem foi que isso aconteceu. O pronto atendimento foi muito rápido, eficaz e é como médicos têm falado nas redes sociais. A morte súbita foi revertida, foi abortada. E com isso o, o jogador voltou. E o que acontece? Isso é horrível, né? A gente assiste o futebol americano porque é um entretenimento. E quando isso acontece, a gente se lembra de que é um esporte violento e de que esse tipo de coisa, os jogadores estão sujeitos a coisas graves como essas. E vários casos são lembrados, como é o caso do Ryan Shazier, alguns anos atrás, em que não tinha movimentos nos membros, depois ele passou por tratamento e ficou tudo bem. E a gente se lembra de casos piores de outros esportes e isso tudo é muito, muito, muito triste. Mas o que acontece? O Damar Hamlin, a primeira coisa que eu queria falar aqui antes da gente seguir. O Damar Hamlin tem uma campanha chamada The Chasing Ams, que doa brinquedos para crianças necessitadas, para crianças que precisam e tudo mais. E eu vou deixar o link na descrição para caso você queira ajudar a campanha dele. Eu acho que quando algo assim acontece e que a gente está aguardando boas notícias, vale para quem tem uma religiosidade orar, rezar, para quem não tem, pensar positivo, focar, ter energias positivas e emanar isso para ele, mas também fazer coisas boas, principalmente para algo que ele fez e apoiava, que é essa campanha. Então eu deixo o link aí na descrição para quem quiser ajudar nessa campanha dele. A notícia que a gente tem mais atual é que ele está em estado crítico, respirando com a ajuda de aparelhos, e qualquer novidade a gente avisa. Durante o jogo, quando isso aconteceu, segundo informações, a ordem foi de os jogadores se aquecerem para voltarem a jogar depois de 5 minutos. Os técnicos principais das equipes, o Zach Taylor dos Bengals e o Sean McDermott dos Bills, se reuniram e levaram os jogadores para os vestiários. Depois, o vice-presidente executivo da NFL, Troy Vincent, disse que ele estava em contato com o commissioner da NFL, que é quem cuida disso de fato, que é o Roger Goodell, e que essa ordem não foi dada, na verdade. Lembrando que nesse momento, quando acontece algo assim, a equipe de arbitragem também não tem o poder de decisão nenhum. Quem decide é, em Nova York, o escritório da NFL responsável por isso. Então, passou um tempo, o jogo foi temporariamente pausado e depois oficialmente adiado. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também.
Eu digo por mim, que eu tava assistindo o jogo e era um jogo que tava todo mundo esperando muito, né? Bengals e Bills, um jogo que era quase um jogo de playoffs e tudo mais. E eu lembro que a cena foi bem forte, assim. Ela não é uma cena gráfica no sentido de quando acontece lesões graves e fraturas e tudo mais. Nesse sentido, ela não assustou tanto. Mas depois, conforme a gente foi tendo as informações e tal, a cena se tornou muito mais assustadora, né? Sabendo do que aconteceu com o jogador. E eu lembro que o que mais me assustou naquele momento foi a expressão dos jogadores em volta. Foi ver o Josh Allen, o Joe Burrow, quase em estado catatônico, foi ver o Stephon Diggs chorando, a ambulância saindo do campo e os jogadores dos Bills rezando, se reunindo ali para rezar e para mandar energias positivas para o Damar Hamlin. E isso assustou, isso mostrou que era uma coisa realmente séria. E hoje, já no momento que eu estou gravando isso daqui, passado quase 12 horas do ocorrido, é sério mesmo, é muito grave, é muito grave. Então, algumas pessoas na internet e tudo mais se perguntaram o que acontece com o jogo, porque era um jogo importante, que termina a semana 17, falta apenas uma semana de temporada, tem implicações em playoffs e tudo mais. E eu acho que às vezes a gente tá tão focado no esporte que a gente esquece, e isso é assustador, a gente esquece da parte humana. Isso não importa. Isso é completamente irrelevante nesse momento. É, um jogador está em situação crítica no hospital por algo que aconteceu durante o jogo. O que vai acontecer com Bills e Bengals? Quando a partida vai acontecer? Como vão ser os playoffs? Se vai ter que adiar? O que vai. Isso não importa. Isso é um trabalho que a NFL vai ter que ter, está tendo que ter, que não importa agora. Eu acho que no momento em que a gente que acompanha isso e que é fã do esporte e tudo mais, a única coisa que a gente tem que fazer nesse momento é pensar no Damar Hamlin, emanar energias positivas, para quem tem a religiosidade de orar e de rezar, fazer isso, fazer o que dá para manter ele no nosso pensamento e nas nossas orações também. Eu volto aqui para avisar qualquer coisa, discussões sobre a partida, sobre o que vai acontecer e sobre a NFL e o esporte violento que ela pode ser, é, eu acho que não é um assunto para agora, sinceramente. Não é um assunto para agora. A gente vai falar sobre isso, mas eu acho que não agora. Mais uma vez, o link da campanha The Chasing Ams do Damar Hamlin está aí na descrição para quem quiser ajudar. Eu vou mantendo vocês informados. Os lugares em que eu posso mais fazer isso é pelo Twitter e pelo Instagram, mas a gente volta aqui pro YouTube também. Eu não tô lá, eu não sou um insider americano nem nada disso, mas eu tô muito nesse meio, eu sigo muita gente que são fontes confiáveis e eu acho que eu posso trazer essas informações com velocidade para vocês, tá bom? Então, aguardem informações. A gente vai conversando sobre isso.